Olá, boa noite. Veja o que preparamos para o Jornal da Alterosa desta quarta-feira. A Polícia Civil falou sobre o assassinato de uma mulher em Campo Belo. Ela tinha pedido uma medida protetiva, mas voltou atrás e pediu o cancelamento da ação. Esse é um dos destaques do JA, que mostra também as imagens do frio no sul de Minas. Monte Verde registrou geada e você vai saber ainda qual é a previsão do tempo para toda a nossa região. Hoje é quarta-feira, 16 de julho. O que acontece no sul e sudoeste de Minas você vê agora no Jornal da Alterosa, edição regional. Olá, muito boa noite para você que está em casa, para você que está sintonizado na tela da TV Alterosa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Rafael Silva. Esse é o Jornal da Alterosa, edição regional, com as notícias do sul e sudoeste de Minas. Vou começar te fazendo um convite muito especial. Seguir as nossas plataformas digitais. Está aqui o nosso Instagram, TV Alterosa Sul de Minas. Entra lá, tem muita notícia e muito conteúdo bacana por lá também. Eu começo mostrando que uma mulher foi morta após ser esfaqueada dentro de casa pelo ex-companheiro em Campo Belo. Ela chegou a procurar a polícia para pedir uma medida protetiva, mas acabou pedindo a cancelação, cancelou, portanto, a ação. Olha só. Segundo a polícia, Carla Alves Pardinho, de apenas 30 anos, foi brutalmente assassinada com vários golpes de faca no pescoço. O suspeito do crime é o ex-namorado da vítima, um rapaz de 28 anos. De acordo com a polícia, Carla estava com um filho de apenas 8 anos dentro de casa, que fica no bairro Vila São Jorge. Em depoimento, esse suspeito teria revelado aos militares de que sofria ameaças de alguns amigos da vítima e, por isso, foi até a residência armado de uma faca para conversar com Carla sobre uma partilha de bens. Ali no portão, segundo os militares, em depoimento esse rapaz teria revelado que Carla desferiu um tapa no rosto dele e, muito nervoso, ele reagiu, esfaqueando brutalmente a vítima no pescoço. Moradores contaram à PM que ouviram gritos e viram o momento em que esse rapaz esfaqueou Carla. Ainda segundo os militares, após o crime, ele teria tentado se enforcar com uma corda improvisada, mas ela se rompeu. Assustado, teria fugido pelos fundos da casa, mas foi detido por moradores. Se não fosse a polícia, ele teria sido linchado. Carla foi socorrida pelo SAMU e pelo Corpo de Bombeiros. No local, a equipe encontrou a vítima inconsciente, com múltiplas perfurações na região do pescoço e em parada cardiorrespiratória. Moradores e parentes acompanhavam o resgate de perto, orando aos céus pela vida de Carla. Que o Senhor possa se levantar nessa tarde, Senhor, e através do seu nome ser glorificado, a vida dela vai ser restaurada. Mesmo com todos os esforços, a mulher não resistiu. De acordo com a Polícia Civil, o relacionamento entre o casal estava piorando nos últimos dias. Carla, inclusive, havia pedido uma medida protetiva contra o ex-namorado no começo de julho deste ano. Através da perícia também realizou os trabalhos ali e durante a coleta de informações nós verificamos que se tratava de uma vítima que inclusive esteve na delegacia muito recentemente buscando o auxílio através de uma medida protetiva. Então essa vítima esteve na semana passada, acredito que dia 7 na delegacia, solicitando uma medida protetiva contra esse suspeito que foi preso hoje pelo seu assassinato, porque infelizmente essa mulher veio a óbito. Então, esse mesmo autor, em um momento passado, a teria ameaçado e em razão disso ela solicitou a medida protetiva. Ainda segundo a Polícia Civil, a medida protetiva foi definida, mas ela tem um prazo. Nesse caso, a vítima tinha ido ao fórum para pedir a revogação. A delegada alerta que, mesmo assim,
A medida continua válida até a decisão do judiciário. O perigo começa quando a mulher confia que o agressor vai mudar. O que aconteceu nos mostra que nós não podemos subestimar agressores de mulheres. Infelizmente, nós sabemos, isso já é teoria, isso é fato científico, que a violência doméstica ela é cíclica. Então nós temos algumas fases e essas fases passam pela situação de agressão, pela fase da lua de mel. O que significa isso? É quando o agressor faz carinho, diz que se arrependeu, fala que dá presentes, diz que não vai cometer aquela situação, fica por um tempo bem e infelizmente aquela tensão ali vai aumentando no dia a dia, aquela coisa do casal vai ali piorando e volta o que acontecer? A agressão. A delegada reforça a importância de manter as medidas protetivas ativas e denunciar qualquer aproximação ou ameaça. Essa medida protetiva, quando a mulher ela pede a medida e essa medida ela é respeitada por ambas as partes, todo mundo respeita a medida, ela tem uma eficácia muito grande. Então, que isso sirva assim de estímulo mesmo para as mulheres confiarem no sistema de justiça e manterem essas medidas protetivas de fato válidas e comunicar à polícia qualquer tipo de aproximação desse agressor enquanto a medida estiver válida. Em caso de abuso dessas medidas, a polícia sempre deve ser acionada. Sempre notificar a polícia civil, a polícia militar, em casos de urgência, como um caso como esse exemplo que você citou, sim. 190. Ligar no 190 para que a polícia militar vá até o local e retire aquele criminoso fazendo essa importunação para a vítima. Então tem medida protetiva, ainda que não tenha. Eu sou mulher, eu não quero que esse meu ex-companheiro, que esse meu ex-namorado, que esse meu colega ali, que eu não quero que ele fique perto de mim, eu tenho esse direito. E se a pessoa não consegue aceitar essa minha negativa, a polícia age para repelir essa agressão. Difícil, né? Olha, eu quero deixar o meu carinho, os meus sentimentos, meu abraço aos familiares desta vítima, viu? Que imagem forte, né? Que fala forte dessa delegada, trazendo detalhes, que reportagem necessária e importante. A gente trouxe logo na abertura do Jornal da Alterosa, porque a fala dela é muito forte. Para você ter uma ideia da questão de medidas protetivas, segundo o Conselho Nacional de Justiça, só nos 5 primeiros meses deste ano, os tribunais de justiça do nosso país concederam mais de 258 mil medidas protetivas de urgência a mulheres em situação de violência. Mais de 258 mil medidas protetivas. Isso corresponde, gente, a pelo menos 71 medidas protetivas por hora, só nesse ano no nosso país. Já é um aumento em relação aos outros anos. O que resta dessa história toda é uma jovem que perdeu a vida, um homem que jogou a vida dele fora e milhares, centenas de pessoas tristes por mais uma mulher vítima de feminicídio. Olha, uma mulher foi esfaqueada pelo ex-namorado enquanto dormia com o filho de 3 anos no colo em Senador Amaral. Olha só. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu em uma casa que fica no bairro Valinhos. A mulher teria revelado aos militares que terminou o relacionamento com o namorado e por isso não queria ter relações sexuais com esse indivíduo. Na parte da manhã, esse homem armado teria esfaqueado a vítima pelo menos 14 vezes em diversas partes do corpo da mulher. Uma mulher que, segundo a PM, estava dormindo com o filho de colo de apenas 3 anos. Estava deitado com ela. Inclusive, segundo a vítima, o homem, durante as agressões, teria ameaçado essa criança. A vítima conseguiu fugir, pediu ajuda aos vizinhos e conseguiu ser socorrida em estado grave para o hospital que fica na cidade de Cambuí. O suspeito fugiu logo em seguida e teria, segundo os militares, se escondido na casa de um conhecido. Ele foi preso e conduzido à delegacia e, em depoimento, segundo os militares, teria revelado que, além de confessado o crime, que agiu
por conta de ciúmes. Ele foi preso e levado ao sistema prisional. A mulher segue em recuperação no hospital da cidade de Cambuí. A criança ficou sob os cuidados do conselho tutelar da cidade. Obrigado, Cadu. Olha, nós trouxemos duas reportagens que mostram mulheres vítimas de homens, de ex-companheiros aqui na nossa região. Que tristeza, viu? Eu lembro de comentar alguns dias aqui que o Atlas da Violência chegou a mostrar que nos últimos anos, pelo menos 10 mulheres foram mortas por dia no nosso país, vítimas dos seus próprios companheiros. Até quando isso vai acontecer? A Polícia Federal apreendeu dinheiro falso enviado pelos Correios em operação no sul de Minas. Olha só. Durante as investigações, a Polícia Federal interceptou encomendas enviadas pelos Correios com cédulas falsas em real. Segundo a Polícia Federal, as investigações apontaram que um grupo de jovens com idades entre 19 e 24 anos estava comprando dinheiro falso pelas redes sociais e pagando as cédulas por meio de plataformas digitais. Foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão nas cidades de Maria da Fé, Lavras, Pouso Alegre e Varginha. Ainda de acordo com as investigações, esse grupo criminoso pretendia comprar pequenos produtos e, com isso, conseguir trocar o dinheiro falso por dinheiro verdadeiro. A operação batizada Cold Money apreendeu materiais que vão embasar o processo contra os envolvidos, que podem pegar até 12 anos de prisão. E a gente achando que já viu de tudo, né? Tudo que eles podem fazer para conseguir o dinheiro, eles conseguem. Compram dinheiro falso, pega esse dinheiro, passa no comércio e pega dinheiro verdadeiro. Lava o dinheiro ali, se assim a gente pode dizer, né? Tudo que eles podem fazer para garantir algum lucro fazem. Mas a polícia, ainda mais Polícia Federal, está na cola. E hora ou outra a casa cai, que foi o que aconteceu. E olha, gente, a paróquia Bom Jesus tem um recadinho importante para você. Para você que é de Poços de Caldas e toda a região, vocês estão convidados para participar das missas celebradas pelo Padre Rodrigo todas as quintas-feiras. Olha só. Em Poços de Caldas, participe das Santas Missas Carismáticas de Libertação. Você que não tem paz, sente a vida amarrada e tudo o que faz dá errado. Chegou a hora da libertação. Amanhã, quinta-feira, missas com o exorcista Padre Rodrigo Oliveira. Às 9 da manhã, às 3 da tarde e às 7:30 da noite. Paróquia Bom Jesus, Avenida Santo Antônio 211, no centro de Poços de Caldas. Aí um abraço para todo mundo lá da Paróquia Bom Jesus. Um homem foi flagrado furtando um carro em Varginha. O veículo estava estacionado em frente a uma casa e com as chaves no contato. Um momento de descuido que acabou virando oportunidade para o crime. Olha só. As câmeras de segurança flagraram o crime. Veja no vídeo que o carro está estacionado em frente a uma casa. Dá para ver que os vidros estão abertos. Um homem de boné e com uma mochila sobe a rua e observa a cena. Ele parece não acreditar na situação. O suspeito então se aproxima e entra no carro. Na sequência, ele liga o veículo e sai do local, tranquilamente. Segundos depois, o dono sai da casa e ainda consegue flagrar o suspeito fugindo no carro. De acordo com a vítima, foi tudo muito rápido. Ele tinha deixado o veículo aberto porque não iria demorar. Mas quando percebeu, o veículo estava sendo levado. As imagens foram compartilhadas, mas até o momento não há informações do carro e nem do suspeito. Olha, quando a gente fechou a reportagem, o veículo não havia sido encontrado, mas foi encontrado hoje, nesta quarta-feira, na MG 167, entre Varginha e Três Pontas. Estava abandonado ali na rodovia. Quem levou o carro acabou abandonando. Olha como é que ele chega. Olha isso, eu estava analisando essas imagens e vendo a tranquilidade que a pessoa chega. Ela entra no carro como se fosse dela. É impressionante. A cara de pau é absurda. E o dono sai, pensa no desespero, você vê alguém levando o seu carro e você não conseguir fazer nada. Pelo menos dessa vez, o veículo foi encontrado. Uma discussão por causa de uma moto estacionada em frente a uma garagem terminou em confusão e um casal detido em Poços de Caldas.
Segundo a polícia, a confusão foi no bairro Nossa Senhora Aparecida. Ainda de acordo com os militares, uma mulher visitava uma amiga e tinha estacionado a moto em frente à casa dela. Um casal que mora no andar de cima teria reclamado, dizendo que o veículo não poderia ficar ali. A visitante então chegou a dizer, segundo os militares, que retiraria a moto, mas mesmo assim a discussão aumentou e ela foi agredida pelo casal. Além das agressões, a moto também foi danificada. A PM foi acionada e todos foram conduzidos à delegacia. A verdade é que estamos vivendo tempos que as pessoas não têm mais paciência, não há mais diálogo. Muitas das pessoas que eu converso não conhecem, por exemplo, os próprios vizinhos. Não conversa com os vizinhos, não tem contatos, não sabe nem quem mora do lado da sua casa. As pessoas não se conversam mais. Numa época de rede social, de WhatsApp, que a gente não tem paciência para ouvir um áudio, não tem paciência, a gente vai ter paciência para conversar. Infelizmente, precisamos mudar isso. As pessoas precisam conversar mais para que não tomem medidas de cabeça quente, que é o que acontece na maioria dos casos. Olha, eu vou para um rápido intervalo e na volta vamos falar da friaca no sul de Minas. Monte Verde, distrito de Camanducaia, amanheceu mais uma vez debaixo de geada, viu? Os detalhes e a previsão do tempo daqui a pouquinho. É uma friaca danada, né? Misericórdia. Hoje fez frio, viu? Hoje fez frio. Olha, tem previsão de geada. Já vou adiantar, vou dando spoiler aqui. Na sexta-feira tem previsão de geada, viu? Aqui em Varginha. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Tem previsão de geada. O frio tá chegando com tudo aqui na nossa região novamente, né, gente? Aliás, não teve um dia que fez muito calor. Estamos vivendo dias aí de termômetros baixos, temperaturas amenas nas primeiras horas do dia. Um calor à tarde, mas a sensação térmica faz com que as temperaturas fiquem mais baixas. Elas não estão tão altas, não. É a friaca do inverno. Estamos no meio do inverno, então esses termômetros vão continuar assim, pelo menos nas próximas semanas. Estamos voltando, bora lá. Estamos de volta na tela da TV Alterosa. Esse é o Jornal da Alterosa, edição regional, nesta quarta-feira. Monte Verde, distrito de Camanducaia, aqui no sul de Minas, amanheceu mais um dia com cara de cenário europeu. A geada cobriu o vilarejo e transformou a paisagem em um verdadeiro cartão postal. Olha só. Hoje, 16 de julho de 2025, uma quarta-feira. A geada veio forte hoje. Com os termômetros marcando temperaturas negativas, o gelo cobriu telhados, gramados e até as cercas. Uma paisagem de encher os olhos e de congelar os dedos. A temperatura zerou novamente, congelou. Olha o dia hoje, um dia maravilhoso. Monte Verde, distrito de Camanducaia, é conhecido como um dos destinos mais frios do Brasil. E quem acordou cedo pôde ver um espetáculo da natureza, silencioso, gelado e deslumbrante. Aí, olha, Monte Verde registrou a menor temperatura do Brasil nesta quarta-feira, apenas 0,3 grau, 0,3, quase que zerou total. Foi a cidade mais fria, né? O distrito mais frio do Brasil nesta quarta-feira. E por falar em frio, mais um dia de geada na nossa região. Você vai ver imagens de Maria da Fé e do Parque Nacional do Itatiaia, divisa de Minas com o Rio de Janeiro. Olha só. Dia começando com geada, nesse dia 16 de julho de 2024, aqui em Maria da Fé. Maria da Fé amanheceu coberta de branco nesta quarta-feira. A geada tomou conta da cidade e transformou a paisagem. Veja que o veículo congelou. A temperatura caiu abaixo de zero e o frio foi de arrepiar. Temperatura de 1,1 grau negativo no momento. Maria da Fé é uma das cidades mais frias do estado e no inverno essas cenas são comuns. O alerta continua para mais madrugadas geladas nos próximos dias. A temperatura também ficou abaixo de zero no Parque Nacional do Itatiaia, divisa de Minas Gerais com o Rio de Janeiro. A região chegou a registrar menos 8 graus.
Olha, os termômetros locais lá no Parque do Itatiaia e Maria da Fé registraram temperaturas baixas e o IMET também, viu? Maria da Fé registrou 1,4 grau. 1,4. Foi a terceira cidade mais fria do Brasil nesta quarta-feira. Então, olha, Monte Verde foi a primeira mais fria e Maria da Fé a terceira mais fria. O sul de Minas se destacando para o Brasil inteiro como as regiões mais frias do nosso país. Olha aquela imagem passando a mão ali, né? O teto do carro, uma camada de gelo se formou e aí no Parque do Itatiaia, realmente uma friaca danada. E por falar nisso, vamos ver então como fica o tempo para amanhã, quinta-feira, na nossa região. O sol vai brilhar forte, mas os termômetros continuam baixos. Em Varginha, as temperaturas devem oscilar dos 11 aos 24 graus, em Poços de Caldas dos 9 aos 21, Pouso Alegre deve registrar mínimas de 9 graus durante a madrugada e máximas de 23 graus ao longo do dia. Passos, 10 de mínima e máximas de 25 graus. E em Coqueiral, também mínimas de 10 graus e máximas de 23. Lembrando que em todas essas cidades, como eu disse, o sol vai brilhar forte ao longo do dia. Mas percebam que os termômetros não vão subir muito. É o que a gente tem analisado ao longo dessas últimas semanas, quando o inverno começou na nossa região. Amanhã, quinta-feira, não tem previsão de geada, mas eu já vou dar um spoiler aqui que na sexta-feira, depois de amanhã, tem previsão de geada em Varginha. Sexta-feira, há previsão até o momento de geada em Varginha nas primeiras horas da sexta-feira. Final de semana já deve começar gelado também aqui na nossa região. O Jornal da Alterosa de hoje fica por aqui. Para você de casa, muito obrigado pela companhia e pela audiência. A gente volta a se encontrar amanhã. Tenha uma excelente noite, um beijo no coração e até lá.